Bem, então damos começo a essa nossa aula muito especial com o nosso convidado, o Júnior, que é do Brasil, norte do Brasil, e estamos aqui nessa aula de português que depende da Secretaria de Extensão Universitária, alunos de português nível número 1. E bem, Júnior, você seja muito, muito bem-vindo. Obrigada, obrigadíssima por sua presença aqui. Eu acho que vai ser uma experiência muito rica para todos nós. E o primeiro que eu queria era que os meus alunos se apresentaram para você. Então, cada um deles vai falar um pouquinho, uns segundinhos, se apresentando para você, tá? Bem, começa, Carlos. Ok. Oi, Júnior. Eu sou o Carlos. Sou estudante de Direito aqui na universidade e estou em meu último ano de a carreira. Da carreira, perfeito. Da carreira. Obrigada. Denise. Olá, eu sou Denise, eu trabalho com. Eu sou terapeuta de fala. Atualmente eu não estou trabalhando porque tenho tenho dor de, de joelho, sim. Eu estou na minha casa morando com meus avós até que me recupere. Ok, até ficar um pouco melhor. Perfeito. Dória. Microfone. Ai, perdão. Olá, eu sou Dória, ela é minha criança Emma. Eu tenho 33 anos e sou estudante de farmácia. Gosto muito de idiomas em geral e português em particular. Perfeito, obrigada. Cecília, dá um oi. Olá, Sim. eu sou Cecília, eu sou advogada ao... Ok, perfeito, está perfeito. Cecília trabalhou muito este ano, então ela perdeu muitas aulas, tá? E ela vem agora, eu acho que principalmente porque você está. Mas a aula que vem temos o teste, temos o exame, então ela vai estudar nessa semana aqui. Obrigada, Cecília. Victor. Olá, Júnior. Boa tarde. Eu sou o Victor. Eu tenho 33 anos. Eu trabalho como informático na companhia de serviços e eu estudo português porque eu amo o Brasil. Isso. Perfeito, Victor. Obrigada. Lucas. Oi, Júnior. Eu sou o Lucas. Eu tenho 26 anos. Eu estive no Brasil em 2018 e fiquei namorado com seu país e sua cultura. Assim que, nada, obrigado a você por estar aqui. Perfeito. Obrigada, Lucas. Helena, Lucia. Boa tarde, sou Helena, sou professora universitária, tenho 36 anos e, bueno, um prazer estar com você. Ok, obrigada, Helena. Silvana. Oi, eu sou Silvana, eu tenho 43 anos e eu sou professora, trabalho na escola de arte. Perfeito, obrigada, Silvana. Bem, a aula é toda sua, Júnior. Obrigada. Gracias, buenas tardes a todos. Me llamo Junior. Hola, Carlos, Denise, Víctor, Lucia, Doria, Silvana, Lucas, Cecilia y Marister.
Gracias por invite. Vou falar agora em português. Gente, muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz por esse momento. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, podem falar, não tenham medo, não tenham receio, certo? Estou muito feliz com esse convite da professora Maristé, por falar um pouco, tanto sobre a minha carreira, tanto sobre a minha região, o meu país, e eu já disponibilizo aqui, né, para poder, se vocês quiserem, depois trocar redes sociais, contatos, WhatsApp, para a gente tá fazendo esse intercâmbio, porque eu também desejo aprender um pouco, aliás, melhorar um pouco o meu espanhol, né? Então vai ser uma troca de conhecimento muito rica, muito importante também para mim, certo? Também admiro muito o castelhano, admiro muito a cultura dos países, principalmente aqui da América Latina, né? Tem uma paixão incrível, até por questões de ancestralidade, né? Também eu tenho ancestralidade indígena da região da Patagônia, então para mim isso é muito importante, é um resgate de origens, né? Eu fico muito feliz com isso. Meu nome é Júnior, meu nome não é Júnior Misaki, é esse nome que está aparecendo aí, José Jerônimo Vieira Júnior. Eu utilizo o Misaki já há 20 anos, como nome artístico. Eu sou fã da cultura geek, né? A cultura pop em geral, fã de quadrinhos, e principalmente da cultura japonesa. Fã de animes, mangás. E eu venho dessa geração onde a minha infância e adolescência foi voltada justamente a essa paixão por esse mundo, né? Dragon Ball Z, Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, né? Que, no caso, toda criança da década de 90, 2000 era apaixonada aqui no Brasil, e isso me influenciou muito na minha carreira artística, como jornalista, como desenhista, professor de arte que eu sou hoje, né? E já que a gente está falando em arte, sou mestre em ensino de artes por uma universidade federal daqui, mas eu sou professor de escola pública da disciplina de artes em 2 estados brasileiros, na Paraíba e também no Rio Grande do Norte, que são estados da região Nordeste, né, daqui do Brasil, são estados vizinhos, e eu estou há 4 anos nessa correria entre países, ou entre estados. E embora eu seja professor já há 16 anos, sou artista visual há 21 anos, e há pouco tempo, nesse período de pandemia, que foi um período muito triste, acho que para todos nós, e aqui no Brasil eu acredito que deve ter sido um dos piores do mundo, né? Eu me ressignifiquei e me tornei escritor, principalmente de gênero infanto-juvenil. E isso me ajudou muito por questões pessoais, né, de me tirar de momentos depressivos e me dar uma visibilidade maior em relação à minha carreira. Não é à toa que eu estou aqui hoje com vocês e que eu fiquei sabendo que vocês leram a minha obra Clarice Andorinha, não é, com a professora Maristé, que eu fiquei muito, muito, muito feliz. Vocês não imaginam o quanto isso para mim é precioso, né? Então, esse momento de pandemia me ressignificou a colocar minhas dores em um processo de criação artística, né, para a escrita e também para as ilustrações, porque eu mesmo quem ilustro, quem desenho as minhas obras, e isso me deu alguns prêmios aqui no Brasil, né, em relação à escrita, e eu estou aí, né, já produzindo meu 3º livro, que vai se chamar O Gato Juan, que trabalhará uma temática voltada ao luto, né, para a criança, porque é muito difícil uma criança entender esse processo de luto, de quando se perde um animalzinho de estimação, e eu quero trabalhar essa temática. Então, é isso, estou aqui para falar um pouco sobre a minha carreira. Comecei desde cedo a desenhar, com cerca de 3 anos de idade, pegava os cadernos da minha irmã, os cadernos escolares da minha irmã e começava a riscar. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e contar um pouco da história. Vou pedir licença para compartilhar aqui uma guia. Se eu estiver falando rápido, por favor, vocês me alertem, que eu tenho uma mania de falar muito rápido. Vou mostrar rapidamente algumas coisas do meu portfólio. Vocês já estão conseguindo ver a minha tela compartilhada? Sim. Sim. Certo, vamos lá.
Então, aqui é um pouco do resumo da minha carreira como artista visual, não é? Minha especialidade é na área de pintura e desenho. Já fiz algumas exposições aqui no Brasil. Já lancei material audiovisual também. E aqui está um dos meus primeiros desenhos quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Estou com 35 anos, né? Será que vocês reconhecem alguns personagens que estão aqui? Olha só. Né? Então, eu sou da geração 80 e vocês sabem que Xuxa é um símbolo muito forte aqui no Isso, Brasil. eu ia Né? dizer isso. Xuxa e as Paquitas. Paquitas, isso, exatamente. Maricé sabe porque eu vivo mandando música de Xuxa para ela, cantando. Sim, Juntamente com um ele amigo canta. nosso. Ele canta as músicas de Xuxa e me manda para mim. Isso. Né? Eu e Diego, né? Música de minha criança. Músicas de criança, sim. Sim. Então, Xuxa foi uma inspiração, né? Foi uma percussora do meu processo de criação. E junto com os desenhos que passava no programa dela, não é? Isso aí foi me motivando ao meu processo criativo. Aqui está também esse barquinho que está aqui, né? Foi uma das minhas primeiras obras, feita no ano de 2000, né? Quando eu fazia um curso de pintura e eu fui o único aluno a não receber certificado no curso de pintura porque eu não pintava bem, né? E isso me deixou muito triste na época, mas eu acabei me ressignificando e pouco tempo depois eu já estava como professor nessa escola que eu fui reprovado, né? Como pintor, como artista, certo? Aqui tem algumas imagens, eu trabalhando com crianças e adolescentes em programas de assistencialismo social, onde eu dava aula de pintura, dava aula de histórias em quadrinhos, que é outra paixão minha, né? Aqui eu estava numa cidade, aqui no meu estado, ensinando crianças a fazerem pinturas com azulejos, né? Apenas com os dedos. Eu tenho um material que tem até no YouTube, né? Uma videoaula que mostra algumas dicas de pintura com os dedos em azulejos. E foi um período Quantos muito anos importante. você tinha aí? Aqui eu tinha, Maristel, acho que 23, por aí. 23 anos. Não é? Aqui são 2 DVDs que eu lancei na época, né, 2011, 2012, né, DVDs com técnicas de pintura. Né? Isso aqui é uma pintura que eu fiz de uma região chamada Borborema, que fica... Uma região geográfica chamada Borborema, que fica no meu estado. E foi um pedido de um vereador da minha cidade que nasceu nessa região. Ele me deu uma fotografia e pediu para eu registrar. E é uma paisagem que ela é bem típica realmente da região da Borborema, que ela, por mais que eu more numa região semiárida, uma região muito quente, não é conhecida pela seca, porque quando vocês falam em Nordeste, em outros lugares do Brasil, quando se falar na palavra Nordeste, na região Nordeste, sempre vai vir uma região seca, uma região que faz muito calor. Eu estava hoje conversando com Maristela, dizendo, hoje está um dia maravilhoso, está fazendo 18 graus. Eu não sei nem o que é isso, né? Porque o comum da minha região aqui, no mínimo, é 30 graus, 28 à noite, e às vezes cai para 22, 23 graus. Raramente. Agora mesmo deve estar fazendo cerca de 36 graus, que é a média que todos os dias a gente passa aqui, não é? Tem dias que, por exemplo, a minha cidade, eu moro na cidade de Patos, Patos já chegou dias aqui que a umidade do ar chegou abaixo de um deserto, né? Cerca de menos de 10%. E muitas pessoas passam mal aqui na minha cidade quando está esse calor extremo, porque dá algumas doenças, o nariz começa a sangrar, problemas de desidratação, e não é fácil, né? E a minha região, onde eu moro hoje, ela tende-se a se tornar deserto daqui a algum tempo, não é? A se tornar uma região desértica, e eu não sei como é que vai fazer, né? Porque tem muitas pessoas que moram aqui e o processo de imigração não é tão simples do dia para a noite. Mas é muito quente, é muito complicado quando a gente chega nesses períodos dos meses de setembro, novembro, ou setembro, outubro, novembro, dezembro, até janeiro
é uma região muito quente. Não é à toa que, por exemplo, nesse período aqui, existe um fluxo muito forte de turistas, tanto da Europa, da América Latina, até mesmo do Brasil, de regiões como o Sul, o Sudeste, porque é uma região que é muito quente, não tem chuva, então as pessoas gostam de aproveitar as praias. Eu não moro próximo à praia aqui no Brasil, né? Minha cidade fica a cerca de 360 quilômetros da capital do meu estado, que é onde tem praia. Então, muitas pessoas que moram aqui na minha cidade, elas não conhecem ainda a praia, né? Nunca conseguiram chegar até lá para poder conhecer a praia, por questões socioeconômicas mesmo, né? Eu tenho alunos que também nunca viram o mar, mas é um período que tem um fluxo muito forte de turistas aqui na nossa região do Nordeste. Aqui também foi uma obra que eu pintei em 2017, com a técnica acrílico sobre tela, e essa imagem ela existe de verdade. Ela fica numa localidade chamada Pico do Jabre, né, o Casarão do Jabre, e é conhecida como uma região que ela é a segunda maior, né, em termos de altitude, a segunda maior da região Nordeste e a primeira do meu estado, da Paraíba, o lugar mais alto, né? E engraçado que quando eu pintei essa obra, eu não conhecia o local. Eu peguei uma fotografia, pintei, e quando eu tive a oportunidade de conhecer o local, eu fiquei até emocionado, né, ao ver essa casa que existe de verdade, que foi uma casa construída há mais de 200 anos, que hoje em dia é um espaço turístico, que é um restaurante, uma pousada, um museu, que tem vários objetos antigos, que é próprio do homem nordestino, e que é um lugar turístico, né? E a paisagem maravilhosa. Fica ao lado da minha cidade, a pouco mais de 30 quilômetros, mas que a vegetação é diferente, o clima é diferente, já é mais frio, né? Faz mais frio devido à questão da altitude, porque a minha cidade ela fica a cerca de 28 metros abaixo do nível do mar. Então era como se o mar estivesse aqui e eu morasse aqui embaixo, quase que no fundo do mar, né? Por isso que é uma região muito quente, porque é cercada de serras, né? Pequenas montanhas, serras. Então se torna mais árido, mais seco ainda por isso, né? Aqui é uma obra do Pequeno Príncipe, que eu sou muito fã, né, do Antoine de Saint-Exupéry. Sou muito fã da obra do Pequeno Príncipe, inclusive uma das minhas futuras obras eu pretendo fazer como se fosse uma ressignificação da história da raposa, que até hoje eu não me conformo, porque a raposa ficou sozinha e ele abandonou ela. Então eu quero fazer uma história que mostre um pouco da versão dela, né? O que foi que aconteceu com a raposa depois que ele partiu. Então são projetos futuros que eu já estou em estudo, né? Que são obras que fizeram parte da minha exposição há 3 anos atrás. E o Pequeno Príncipe, a história toda, tem um significado muito forte, né? Aqui mesmo na minha cidade, muitas pessoas me conhecem como o pintor do Pequeno Príncipe. Eu tive várias fases artísticas, onde cada fase eles me caracterizam por um momento, né? O pintor que fazia pinturas com os dedos em cerâmicas, em azulejos, aí o pintor do Pequeno Príncipe, e agora é o escritor da Clarice Andorinha e do Mágico do Seridó, né? Pronto, gente, essa imagem aqui representa muito a minha região Nordeste, né? Essa obra que eu pintei é inspirada em uma técnica artística chamada xilogravura, que eu não sei se vocês conhecem, literatura de cordel, que é um estilo de literatura próprio da nossa região Nordeste, e que ela é feita em rimas, como se fosse uma poesia, só que com palavras e frases que são características do povo nordestino, do homem sertanejo. E esses cordéis, eles surgiram, né, em feiras populares, em feiras livres, que eram vendidas a preço de baixo custo, né, em livretos de formatos pequenos, onde eram estendidos em cordões, por isso que é chamado em literatura de cordel, né, porque eles eram expostos em cordões nas feiras, e isso é uma característica cultural muito forte dentro da nossa literatura, dentro da nossa cultura nordestina.
E essa pintura vocês veem tanto a questão paisagística, né, de uma região seca, do sol amarelado, do céu amarelado, não é, dessas plantas, né, que a gente chama aqui de xique-xique, cactos, que é muito comum aqui dentro da nossa região, do chão, do barro, do seco, né? Vocês estão vendo um casal dançando com roupas, trajes, né? Roupas que são características próprias da nossa região, principalmente nas festas juninas, né? Aqui a festa do mês de junho, que nós comemoramos uma festa de tradição católica, que seria o Santo Antônio, que é conhecido como Santo Casamenteiro, onde várias pessoas fazem simpatias, promessas para poder encontrar um grande amor da vida. E muita gente pega a imagem do santo, vira de cabeça para baixo, deixa ele de castigo até achar um namorado ou uma namorada para poder casar, né? Coitado do santo, né? Então, são tradições que são muito fortes na região do Nordeste. É o Santo Antônio, que seria comemorado no dia 13 de junho. Aí no dia 24 de junho, o São João Batista, né, que é um santo que é o tradicional do mês de junho. E no dia 28, acredito, é o São Pedro, né, que encerra as festas do mês de junho nas tradições culturais aqui do Nordeste. Inclusive, se vocês vierem conhecer o Nordeste, eu aconselho que venham em 2 épocas do ano. Ou em janeiro, pela questão da região estar quente e ter um fluxo maior de turistas, as praias para conhecer o litoral, que tem umas paisagens muito bonitas. Ou então, se vocês quiserem conhecer a cultura mesmo, as raízes, tradições, danças, culinárias, costumes, religiosidades, venham no mês de junho, né? Venham no mês de junho, que vocês vão conhecer a região Nordeste, de fato, como o Nordeste é celebrado. Aqui na minha cidade mesmo, nós comemoramos o São João em praça pública, com festividades, grupos musicais, artesanatos, danças, onde a gente tem as quadrilhas juninas, que são grupos de danças de muitas pessoas, né, que a gente relembra muitas músicas de tradições mais antigas da região Nordeste. Então é uma festa muito colorida, né? Os trajes são lindos, é uma festa de encher os olhos. Então, desde já abro o convite para vocês, né? Se vocês quiserem aparecer por aqui no mês de junho, sintam-se convidados, né? Eu farei questão de acompanhar vocês em alguma dessas tradições. E onde essas festividades, as cidades que têm uma festividade maior, né, assim, um símbolo maior dessas festas, justamente na cidade de Campina Grande, que fica aqui na Paraíba, que é próxima à minha cidade, cerca de 160 quilômetros por aí, que é considerada como o maior São João do mundo. São 30 dias de festas, geralmente começa no dia 1º de junho e vai até o dia 30 de junho, onde todos os dias tem festa na cidade, né? Todos os dias tem apresentações musicais, é uma festividade muito grande. E a segunda maior festa fica, se eu não me engano, em Caruaru, que é no estado do Pernambuco, que é aqui vizinho, né? E a minha cidade já teve uma festividade muito grande, que foi considerada a 4ª maior do Brasil. O São João de Patos era muito forte, mas só que a pandemia, infelizmente, acabou com a festa. E as quadrilhas juninas são de encher os olhos, né? As danças, os costumes, vocês vão, sem dúvida, assim, aprender muito da cultura nordestina brasileira através dessas festividades. Aqui são imagens de alguns prêmios e títulos que eu ganhei como artista, né? Aqui é um trabalho fotográfico sobre a fé e os costumes da minha região sertaneja, que depois eu posso até mostrar para vocês algumas imagens, fotografias, ou passar para a professora Maristé até em outro momento, para ela mostrar a questão da devoção sertaneja, né, da religiosidade, como é que o sertanejo, como a gente chama as pessoas que vivem no interior do Nordeste, como é que eles tratam essa questão da importância da sua fé, da sua espiritualidade, não é? Através, principalmente, de tradições cristãs. Aqui é um trabalho que eu fiz para professores de arte, que foi até
que concorreu ao Oscar das histórias em quadrinhos aqui no Brasil esse ano. É um material didático para professor de artes. E vamos para a nossa parte como escritor, né, que apareceu, surgiu na minha vida nesse período de pandemia, onde a minha primeira obra, minha primeira literatura infantil, eu não sei se a professora Maristé chegou a passar a canção para vocês, da Clarice Andorinha, que foi cantada por uma amiga minha chamada Sayô. Não, a canção não, mas o livro sim. Tá, sim. Então, daqui a pouco eu passo para vocês a canção para vocês verem, né? Inclusive com minha amiga cantando, a Sayô, que é uma artista daqui maravilhosa. Vocês podem procurar depois no Spotify ou Deezer, Amazon Music, né? Tem a discografia dela e ela fez a composição da trilha sonora do meu livro, da Clarice, que vocês leram, né? Que é uma menina que ela mora com os avós, com o avô, aliás, e a mãe. A mãe é solteira, a mãe não tem esposo, né? E ela acaba encontrando essa andorinha que é criada por duas mães. E a andorinha vai mostrar para ela que mesmo em um lar não tradicional, né, não comum, essa andorinha é muito feliz, é criada com muito carinho, é criada com muito amor. Inclusive, tentei levar para algumas escolas esse tipo de literatura, fui muito elogiado, porque trata-se de uma temática de diversidade familiar, que hoje em dia é um retrato comum na nossa sociedade. Eu acredito que na Argentina não é tão diferente, né? E que a gente precisa falar mais disso na nossa escola, independente de nossa crença, de nossa ideologia, porque há crianças que são criadas por avós, que são criadas só por mães, só por pais, por duas mães, por dois pais, por um tio, né? Por outras pessoas que nem de sua família sanguínea, não é? Mas que não deixa de ser família, né? Não deixa de ser sua família. E ela precisa, né? Quem nasce em um lar não tradicional precisa saber que existe uma família feliz onde ele mora, se ele tem todo o cuidado, se tem todo o carinho e proteção, e que tem que ser aceito pela sociedade, né? E algumas escolas não quiseram trabalhar o meu livro porque acharam uma temática muito provocativa aos costumes tradicionais de uma família brasileira. Mas outras escolas já abriram acesso e foi muito bom, foi uma experiência muito bacana. Inclusive, na época, recebi alguns prêmios sobre esse livro. Eu digo assim, na minha época, como se fosse algo muito distante, né? O ano passado. É porque eu já vou vivendo outras eras. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, imagens do lançamento do Clarice Andorinha, né? O Mágico do Seridó, né? Minha nova paixão, meu novo livro, que lancei recentemente, no mês de setembro, e que já se esgotou, né? Infelizmente, já se esgotou. Não temos mais o Mágico do Seridó. Foi o livro mais vendido da livraria aqui da minha cidade, durante os meses de setembro e outubro. E eu fiz várias apresentações em escolas, em instituições, que é justamente uma adaptação do clássico Mágico de Oz. Só que ao invés de se chamar, não sei se vocês estão conseguindo visualizar na minha tela da webcam, ao invés de se chamar Dorothy, a minha personagem se chama Dorinha. Dorinha que é um apelido carinhoso para o nome Maria das Dores, não é? Aqui na minha região. E que é muito comum também. Existem muitos nomes de pessoas com o nome de Maria e de José, justamente pela questão da religiosidade, da fé, das tradições do povo nordestino, né? Então, Dorinha, ela vai para essa região que é do semiárido, que se chama Seridó, né? A gente chama de Seridó, que fica no interior do Rio Grande do Norte, que é onde eu também trabalho, né? E que ela fica perdida nessa região onde aquela serra, aquela montanha, aquela serra que vocês estão vendo lá no fundo da imagem, ela existe de verdade. É o cartão postal da cidade que eu trabalho, ela é linda. E eu quis fazer essa história como se ela estivesse perdida naquela serra. E que ela encontrava os personagens clássicos, o leão, o homem de lata, o espantalho. E tinha também as fadas, né? No caso, tinha uma fada que, no caso, a fada é essa menina preta, né?
que eu já quis colocar personagens que tenham uma etnia já próxima à nossa realidade, porque aqui no Brasil vocês sabem que é uma miscigenação muito forte, né, de pessoas que são indígenas, africanas, de tradição ou de etnias europeias, né? Então, principalmente na nossa região, tem uma característica de uma mistura racial muito forte, né? Então, eu quis colocar uma fada negra, uma fada preta, porque a gente consome muita literatura que vem da Europa, muita literatura que vem dos Estados Unidos, onde as pessoas têm uma etnia, uma classe étnica mais puxada para pessoas brancas, loiras, dos olhos claros, cabelos lisos, e aqui na nossa região não. E isso gera um impacto social e cultural muito forte, porque às vezes as escolas vai fazer uma peça de teatro, aí só quer escolher para serem os protagonistas as pessoas de pele clara. E pessoas de peles negras, elas sofrem esse impacto, né? Porque elas se sentem excluídas, né? E não se reconhecem nessas obras. Então eu decidi, nas minhas obras, justamente sempre colocar personagens que tenham uma miscigenação. E isso foi muito elogiado pelas crianças quando eu fiz apresentações, porque elas começaram a se reconhecer, não é? O cabelo mais afro, né? O nariz puxado a traços indígenas, né? Desculpa. Então, meus personagens têm essas características. E no lugar do mágico, eu coloquei o vaqueiro, que é esse menino que está aqui segurando um chapéu parecido com o meu, que é um chapéu de vaqueiro, um chapéu de couro, né? O meu é todo ornamentado e ele está segurando um chapéu semelhante ao meu. E a imagem do vaqueiro, do homem vaqueiro, simboliza a imagem masculina, né, do homem trabalhador do campo, da zona rural, aqui do nosso interior sertanejo, né, do Nordeste. Então é um personagem que ele é real. E, inclusive, existem discussões que são muito fortes, porque há uma prática chamada vaquejada, que é uma prática esportiva, onde os homens vão andando nos cavalos, derrubando os bois, né? Derrubando os bois, puxando pelo rabo, e é uma parte muito uma prática esportiva muito agressiva, porque muitos animais acabam sendo mutilados, né? É quase semelhante um pouquinho às touradas, no sentido de agressão aos animais, né? As touradas espanholas, em relação à agressão aos animais, porque eles puxam o rabo, às vezes arranca o rabo, né? Coloca o boi para correr e o homem no cavalo vai atrás para laçar o boi, né? Jogar uma corda no boi, derrubar ele ou então puxar pelo rabo. Isso é uma tradição muito forte aqui e que envolve políticas, que envolve um sistema muito mais além do que o cultural. E já existem discussões para poder se acabar com essa prática aqui, né? E é muito complicado porque isso é muito sério. Mas a imagem do homem vaqueiro também está associada àquele homem que cuida do campo, como eu falei, que cuida do gado, né? Que são os bois, o conjunto de bois, de vacas, né? Que tem esse cuidado. E é muito forte aqui esse símbolo. Então eu decidi fazer essa homenagem como se o mágico fosse esse vaqueiro, esse homem forte nordestino. Aqui temos algumas imagens do lançamento do meu livro, que foi há pouco tempo. Aqui eu sou uma pessoa pública na minha cidade, né, em relação aos trabalhos que eu faço, seja com pintura, com educação, com lançamentos de livros, com produção de audiovisual, né. Aqui são alguns vídeos que eu já produzi, que se vocês quiserem depois eu passo esse portfólio para a professora Maristé e que vocês podem procurar também no YouTube. Alguns videoclipes que eu também já produzi. Alguns eventos dentro da cultura geek. Eu já fui produtor, né, de eventos voltados para a cultura pop, cultura geek aqui na minha cidade. Aqui alguns trabalhos dentro da educação, como professor de arte. Peças teatrais com as crianças que eu desenvolvo nas escolas, né? Que é uma característica muito forte também do meu trabalho educativo também. O teatro é uma linguagem artística que está muito presente também na minha vida.
né? Então, gente, essa é um pouco da minha carreira, é um pouco da minha história. E agora eu queria abrir um espaço para que vocês pudessem perguntar. Pode ser sobre a cultura nordestina, sobre a gastronomia, sobre dança, sobre os nossos costumes, ou então sobre alguma coisa associada à minha produção artística. Queria abrir esse espaço para vocês também, para poder ouvir melhor vocês. Certo? Vamos lá? Parabéns, você é um artista muito completo, tudo muito bonito. Obrigado. Obrigado. Se eu estive assistindo todo o mês passado as suas participações nas diferentes mídias. Nossa, o Júnior é realmente muito reconhecido. Eu fico feliz porque as pessoas e a mídia da sua cidade reconhecem o seu trabalho, o seu talento. Então, eu fiquei muito feliz de assistir tudo isso. Obrigado. Eu posso mostrar rapidamente um vídeo da minha passagem pela imprensa daqui da minha cidade, Maristé? Sim, É pode, bem pode. curtinho, vai ser rapidinho, para eles Ok. conhecerem mais como é meu dia a dia aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Jerônimo Vieira Júnior. Vá procurar para ver se você encontra em Patos, mas Júnior Misaki todo mundo conhece. Artista visual, escritor, ilustrador, fã de histórias em quadrinhos e mestre em artes pela UFRN. O Júnior Misaki é uma grande personalidade aqui da cidade. Grande artista, né? Professor e artista também aqui na cidade. Vamos trazer, portanto, o que disse o Júnior Misaki sobre essa obra. E também com esse cara maravilhoso, espetacular, Júnior Misaki. Bem-vindo, meu querido. O escritor e artista visual Júnior Misaki lançou este mês, na cidade de Patos, o livro O Mágico do Seridó. A obra é inspirada em um clássico da literatura universal, mas traz elementos da cultura nordestina em seu enredo. Com o objetivo de propagar o uso da arte sequencial na educação, o artista visual patoense Júnior Misaki foi autor de um trabalho que tem a proposta pedagógica do uso das histórias em quadrinhos nos anos finais do ensino fundamental. Júnior Misaki, um prazer, Júnior, abrir esse programa Fundes Cultural com você. É alguém que tem uma produção cultural tão vasta aqui no município, alguém que eu conheço desde cedo, nós estudamos juntos na educação básica e eu fico muito feliz em ver essa sua ascensão, em ver esse seu reconhecimento. Então seja muito bem-vindo à primeira edição do programa Fundes Cultural. A gente vai falar de sucesso, porque ele é um patoense que nos orgulha e há quem pense que ele veio do Seridó. Júnior Misaki, seja muito bem-vindo ao nosso Diga Entrevista. Estou muito feliz em receber você. Do professor Júnior Misaki, falando sobre a sua obra, nós trazemos a importância desta obra e, sobretudo, nós evidenciamos o fato de ser um patoense, de ser alguém da nossa convivência. Apesar de ser um artista completo, dono de outros trabalhos, inclusive premiados, este é o primeiro livro de Júnior Misaki. A ideia de escrever para o público infantil surgiu logo após o encerramento do mestrado do profissional, aproveitando as habilidades dele como educador. Uau! Graças. Parabéns, Júnior. Parabéns. Esse sou eu um pouco no dia a dia. Alguém estava falando? Oi, Júnior. Olá, Silvana. Com que idade você recebeu de artista visual? Eu comecei a estudar artes visuais com 13 anos de idade, né? 13 anos de idade. Embora desde pequeno, desde muito criança, já desenhava, já gostava desse mundo lúdico, mas eu comecei a estudar técnicas de pintura quando eu tinha 13 anos de idade. E a partir daí que eu decidi começar a me profissionalizar, né, e me aperfeiçoar em técnicas, principalmente de pintura em tela,
né? E com técnicas em acrílico, né? Hoje em dia já sou muito focado na questão da arte digital, né? Já estou em outro campo artístico, mas foi nesse período que me despertou o interesse por arte, Silvana. Você tem uma vida muito inspiradora, Júnior. Parabéns. Você é muito jovem para ter tantos logros, tantos objetivos. Não sei bem como falar isso. Eu queria perguntar sobre o livro. Você falou um pouco de que durante a pandemia você começou a escrever. Por que você escreveu para as crianças, para os meninos? Clarice Andorinha surgiu justamente dessa questão de observar as diferentes classes sociais que a gente tem na sociedade brasileira. Eu sou professor de escola pública. Eu não sei aí na Argentina, mas eu acredito que é uma realidade da América Latina. O ensino público, a gente tem pessoas que são desassistidas pelo governo, né? Pessoas que são geralmente de classes mais pobres, alunos de classes mais pobres, de estrutura familiar mais diversas, e eu tenho muitos alunos que, por exemplo, não sei se aí é tradição nas escolas, mas aqui, por exemplo, Dia das Mães e Dias dos Pais, as escolas geralmente fazem festas. E eu, como professor, eu comecei a observar que nesses dias de datas comemorativas de Dias das Mães e Dia dos Pais, as crianças que não tinham mães, que não tinham pais, geralmente quem ia para as festas nas escolas eram os avós, eram os tios, né? Eram pessoas que às vezes não era, né, nem da família, mas era quem criava as crianças, né? Quem cuidava das crianças. E muitas das crianças às vezes até choravam em apresentações de danças para os pais, para as mães, porque a mãe tinha morrido e era criada pela avó, né? Ou então o pai estava preso porque tinha cometido um crime, não é? E estava lá na prisão, então estava sendo representado por um tio, ou então às vezes até por ninguém, mas devido à escola querer fazer aquele evento social para agradar a família, né? Se fazia isso e a criança às vezes começava a chorar. E na escola que eu trabalho, a gente tinha uma aluna que ela era criada por um casal homoafetivo, né? Por duas mães. E aqui no dia 7 de setembro, que seria o Dia da Independência do Brasil, onde a gente faz desfiles cívicos, né, nas ruas, onde as escolas vão para as ruas desfilar, nossa escola decidiu homenagear a família, né, onde cada criança levava uma fotografia, né, de sua mãe, de seu pai, de seu familiar, e eu vi que essa criança levou a foto das suas duas mães, né, para as ruas. E eu achei isso bonito, gente. Achei isso bacana, né? Inclusão. A gente fala tanto em inclusão. Então, isso é inclusão, né? Aceitar o diferente, aceitar o outro. Então, eu quis escrever para essas pessoas. E para mim foi muito interessante porque foi dentro dessa temática da diversidade familiar e muitos casais homoafetivos, eles agradeceram, né? Porque muitos querem ter filhos, alguns têm filhos, e não sabiam, tipo, como dar uma literatura para a criança para mostrar essa questão da normalidade, até os amigos, né, dos filhos, né, para poder entender essa questão do amor ao próximo, né, do respeito ao próximo. Então eu me senti meio que numa missão, né, para poder fazer isso, e no dia da minha sessão de autógrafos do meu livro, do lançamento, tinha muitas pessoas LGBTQIA+, né, que elas agradeciam muito, dizendo, olha, meu sonho é ser mãe com minha esposa, e muito obrigado por ter escrito isso, né, então eu vi que foi uma diferença que eu fiz para a vida de algumas pessoas, né, e eu sou muito grato ao universo por ter tido coragem, que não é fácil, principalmente num governo estúpido que vivemos aqui no Brasil, fascista, né, fora Bolsonaro, então Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Então, assim, é difícil, gente. A gente vive aqui no Brasil numa loucura surreal política, né? É resistência eu estar falando isso aqui para vocês, né? Eu considero um símbolo de resistência, porque a gente vive num governo que não respeita as mulheres, não respeita os negros, não respeitam os homossexuais, não respeitam os nordestinos, né? Porque o Nordeste não votou nesse presidente,
Então ele não gosta da gente, ele não gosta, de fato, ele não gosta dos nordestinos, da figura sertaneja, né? Ele engole a gente a seco, né? Então não é fácil, né? Não é fácil, e temos uma sociedade ainda que apoia esse tipo de comportamento, né? E foi isso, Denise. Alguém mais? Alguma pergunta? Nós leímos o livro com Maristela e gostamos muito. Eu gostei muito. Tenho minha criança e vou ler para ela. Obrigado. Inclusive, gente, eu falei até para a Maristela, disse, olha, próximo ano eu quero que vocês trabalhem o Mágico do Seridó e façam a versão em espanhol, para eu aprender espanhol do texto. Vocês vão Sim. fazer a tradução. Mas... Essa vai ser uma missão para o ano que vem. No segundo ano, vamos trabalhar o seu livro, vamos fazer a versão em espanhol. pode ser de Esse é Clarice o Andorinha objetivo. também, não é? Eu posso até mandar. Gostei dessa ideia. Você fala espanhol também? Escutamos un poquito al principio. Yo hablo un poquito de portuñol, también ya estudié un poco de español. Fui profesor de español en una escuela pública acá, en mi región. Pero estudiar, hacer un curso, un taller de español, solamente tuve oportunidad ya en mi vida como adulto, pero siempre a mí me encantaba escuchar Shakira, las telenovelas como Mariela de Barrio, Xuxa en español, Dulce Miel. Entonces, siempre yo tuve esta pasión por encanto por la lenguaje, por la cultura, y algunos amigos virtuales que siempre me ayudan con este proceso de conversación, de conocer otras cosas, acentos. Entonces, a mí me encanta, me encanta. Peço desculpas. Você fala muito bem. Obrigado. Pelo menos pronto, quando eu viajar, eu sei que pelo menos de fome e de sede eu não morro. Eu sei pedir água na porta da casa de alguém, um prato de comida. Pronto, eu já fico feliz por isso. Muito bem. Graças. Muito importante. Graças. Você conhece a Argentina? Não conheço a Argentina. Eu estava programado para ir para o Peru, Machu Picchu, há uns 3 anos atrás, mas devido à correria de trabalho, não consegui. Aí eu ia viajar para a Argentina em junho do ano passado, aí veio a pandemia que fechou os portões, né? E vocês fizeram bem em fechar os portões para a gente, né? Porque o negócio aqui não era sério, não tá sério. Aliás, não tá fácil. Ficou difícil lá, né? Você tem que conhecer a Patagônia. Quero sim. Eu quero ir de Tucumã à região da Patagônia, né? Eu quero conhecer muito essa região aí, né? Ainda está na minha meta, em 2022 eu espero realizar, né? A Patagônia é um lugar com paisagens muito bonitos para visitar, mas tem um clima muito particular. Legal. Eu estou sabendo já das ventanias que tem. Em nossa cidade, Comodoro, é conhecida como a capital do vento. Sim. E quem sabe no próximo ano, Maristé, né? Dependendo do ano, de como vai estar a pandemia, quando vocês voltarem para o ensino presencial, né? Quem sabe eu não dou um pulinho por aí para conhecer vocês pessoalmente, né? Levo até um livro para vocês. Nossa, seria muito bom. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Eu acho que já tem 1, 2, 3, 4, 8, 10 casas para ficar. Legal. Eu digo mesmo quando eu vier ao Brasil, ao Nordeste. Minha casa está aberta para todos também. Assado e caipirinha.
Ah, legal. Alguma pergunta, meninos? Eu quero ouvir vocês falando em português. O Victor, o Carlos, quem mais ainda não falou? Cecília, Estão Lucas. tímidos. Isso, não fiquem tímidos. Sim. Eu estou muito agradecido porque por seu tempo que você nos dá, que uma pessoa muito reconhecida com muitos trabalhos nos brinde, nos dê seu tempo para compartilhar um momento com nós. Sim, legal. Muito obrigado, Victor, né? E eu vejo que vocês já estão muito bem adiantados com o português, né? Professora Maristé, né? Tá dando de conta do trabalho, como a gente diz aqui, dando de conta do recado, né? Então, parabéns pela questão da pronunciação, né? E eu fico muito feliz, Obrigado. gente. Certo? Então, sempre o que precisar, pode contar comigo para a questão de conversação, para a gente poder também estar treinando e eu também tentar melhorar meu espanhol também, que eu necessito também aprender um pouquinho mais. Eu estive escutando seu sotaque. Eu acho que é mais fácil de compreender que o carioca. Sim. E se você também fala bem devagar, então eu entendi quase tudo. Ah, que legal, Lucas. Pronto, é outra característica do Nordeste, das pessoas do Nordeste, né? Que o pessoal do Sul e do Sudeste, eles cometem bullying muito com a gente, porque eles dizem que a gente fala cantando, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido isso, que eu fiz quase que um musical ao invés de uma palestra, né? Então eu falo como se estivesse cantando, né? Isso é muito comum, principalmente aqui dentro da minha região. Até eu fiz uma viagem no ano passado com 3 amigos que eram de regiões diferentes do Nordeste, e eles perceberam até isso comigo. Eles o pessoal de Patos, que é a cidade que eu moro, eles parecem que falam cantando, né? Então, geralmente o pessoal do Sul, eles percebem muito isso, né? E geralmente eles dizem que baianos, né, o pessoal da Bahia, eles falam cantando, que baiano fala cantando porque é preguiçoso, comete esse bullying, né? Diz que a gente tem preguiça de falar, por isso que a gente fala cantando. Mas eu não sou baiano, sou paraibano, com muito orgulho, mas eu falo meio que cantando e eu já percebi isso também. Então acho que porque fica mais fácil de vocês compreenderem, né? Pronto, agora eu tô falando no ritmo normal, tô falando um pouco mais acelerado para ver se vocês conseguem, né, compreender já, né? Não sei se vocês estão conseguindo compreender bem. Pronto, então as pessoas que vocês vão começar a se relacionar aqui no Nordeste, Sim. quando vierem para cá, geralmente elas falam nesse ritmo de diálogo como eu estou falando agora, né? Então elas falam assim. Eu tentei falar um pouco mais devagar justamente pela questão da compreensão. Mas é isso mesmo, né, Lucas? Então, qual foi a região do Brasil que você visitou mesmo, Lucas? O Rio de Janeiro e Búzios. Ah, sim. Sim. Região do Rio de Janeiro. Eu não conheço o Rio de Janeiro, conheço São Paulo, né? Eu tenho familiares no Rio de Janeiro, mas eu não conheço, mas eu vou tentar ir no ano que vem para o Rock in Rio. Você tem que tentar ir. Pronto, justamente. Eu tenho uma tia que mora lá, que vive me chamando, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Mas eu espero, no próximo ano, estar nas minhas metas de viagem, o Rio de Janeiro, porque eu sei que é um lugar muito lindo, né? Representa muito o Brasil, né? Certo. E o Victor também esteve no Brasil, Victor. Que cidades você visitou? Sim. Meu primeiro viagem a Brasil foi a Natal, em Rio Grande do Norte, e Pipa. Pipa é a Grécia do Brasil. Esse foi meu primeiro. Sim, Pipa é conhecida como a Grécia do Brasil. Sim. Tem uns lugares que lembram a Grécia. Sim. Natal, eu morei 2 anos em Natal, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Eu fiz o meu mestrado lá em Natal.
Não sei, o que você conheceu lá em Natal? A praia de Ponta Negra, com certeza. Ou não? Eu estive em Ponta Negra e dimos passeio de buggy nas dunas. Olha. Uhum. Também conhecimos árvore do amor, árvore que fica como duas mãos Sim. assim. Uhum. Bueno, e Pipa, todas as praias da Pipa. Eu ainda não conheço Pipa, né? Eu sou louco pra ir em Pipa, mas meus amigos sempre vão lá. Dizem que é uma praia que, nossa, parece a Babilônia, né? De tanta coisa que tem. Sim, Né? É um lugar muito hermoso. bonito, né? A noite em Hermoso. Pipa é maravilhosa. A Noite, feirinha de sim. artesanato, né? Eu ainda não conheço, eu É. pretendo também ir lá. Né? Não sei se você conheceu uma praia chamada Pirangi, onde tem o maior cajueiro, né? Uma árvore de caju, o maior cajueiro do mundo. Não. Não, fica em Não Natal conheci. também. Não. Muito Sim. legal. Não. Vi fotos, mas não conheci. Uhum. Sim, Certo. eu também vi. Eu vi um vídeo sobre esse lugar do maior cajueiro do Brasil. Sim. É um lugar imenso. Ele Sim. foi crescendo, as ramas, se fala, Sim. foram no chão de novo e fizeram outras Sim. árvores assim. Eu vi. Inclusive, ele ainda continua crescendo, né? Ele está agora invadindo já as vias públicas, porque Nossa. continua crescendo. E é um lugar Uhum. muito visitado, assim, aqui, lá em Natal, né? Na cidade de Natal. É muito bonito. É. Agora eu quero ouvir Cecília e quero ouvir também o Carlos. Em português. Seu microfone, cara. Sim, sim. Aí está. Eu estive escutando você atentamente. Eu também quero dizer gracias, obrigado por seu tempo também. E eu escrevi todo, casi tudo. E eu quero saber por que você escolheu o Misaki para seu nome artístico, por exemplo. Certo. Carlos, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comprava muitas revistas, né, de animes, né, desenho japonês, e que eu pegava para poder desenhar e tal. E sempre nas revistas tinha uma parte de correspondência, onde fãs trocavam cartas um com os outros. Na época, e-mails não eram tão comuns, a internet não era tão comum. Então a gente escrevia cartas, mandava desenhos e conhecia pessoas de todo o Brasil. Inclusive, eu fiz também amizades com pessoas de outros países. E na época, cada um tinha tipo como se fosse um nickname, né? Um apelido que a gente chama aqui. Já apelido em espanhol já não é não é o nosso sentido, né? É diferente. Então nós tínhamos esse apelido, né? Esse nickname. E eu escolhi Misaki porque eu me achava parecido com um personagem de um anime chamado Tenchimuyo. Tenchimuyo, não sei se vocês conhecem. E que era um jovem, né? Magro, alto também, como eu. E eu achava ele muito parecido. E eu pensava que o sobrenome dele era Tenchi Misaki. Porque em algumas revistas vinha a escrita errada, né? Tenchi Misaki. E depois eu descobri que era Masaki. Então eu já tinha adotado o nome artístico de Misaki. Ficou assim. Ficou assim, porque eu já estava começando a ficar conhecido como Misaki. Muitos amigos disseram, não, Júnior, foneticamente, Júnior Misaki fica mais bonito de se pronunciar do que Júnior Masaki. E até hoje as pessoas pensam que eu sou descendente de algum oriental, mas eu não sou. Já fiz teste de ancestralidade de DNA. Né? Eu tenho até ancestralidade da Patagônia, mas eu não tenho nada do Oriente. Né? E é isso, né? Muita gente pensa que eu sou descendente de japonês, mas não sou. E já há
muitos anos eu utilizo esse Misaki e as pessoas me conhecem como Júnior Misaki. Foi como no começo no vídeo que eu apresentei para vocês, um jornalista dizendo, se você chegar na cidade de Patos, perguntar por José Jerônimo Vieira Júnior, ninguém vai saber quem é, mas se disser Júnior Misaki, talvez as pessoas saibam. Né? E até eu acho estranho quando as pessoas me chamam pelo nome de batismo, né? Pelo nome real, né? Me gera até um incômodo, que é o nome do meu pai, José Jerônimo, né? Que eu acho horrível. Eu acho que eu não teria vendido um livro se eu assinasse como José Jerônimo. Mas Júnior Misaki, que desperta essa curiosidade por ser um nome estranho, né? Para minha região, fica mais fácil das pessoas associarem a uma identidade, né? Comigo. Então, foi isso. Aí ficou Misaki e tá aí até hoje. Às vezes eu paro e penso, eu disse, nossa, que loucura ter colocado um sobrenome de uma coisa que não tem nada a ver comigo, com minha cultura e tal. Mas é isso, né? É minha história. Obrigado. Nada. Cecília Valleros, seria assim? Sí, hola. Bueno, estuve escutando, eu quero muito obrigada a você. Eu tenho uma pergunta. Você conhece a neve? A neve? Nunca vi a neve na vida, não sei nem que textura é. Se for igual o gelo que sai de dentro da geladeira, beleza, que a gente... mas eu nunca vi, né? Pronto, estamos chegando em época natalina, onde a gente enfeita as nossas casas aqui no Brasil, no Nordeste, com Papai Noel, né? Com decorações que lembram a neve, mas eu não sei nem que textura tem, né? Eu tenho muita curiosidade, né? Eu espero que até o final da minha vida eu possa ter um contato um dia com a neve também. Bem, eu moro em Mesquel, perto do Cordilheira, e temos centro de esqui. Você está invitado? Obrigado. Certo, será um prazer. Vai ter que aprender a esquiar, Júnior. Vai ser um desastre, não vai... Vou me acidentar algumas vezes, tudo bem, mas vamos lá, vai ser curioso. Qual é a temperatura mais baixa que você já experimentou? 17 graus. 17. 17 graus. A mais baixa. Quente assim... para nós. Eu falei, Júnior, hoje está 18 graus, hoje, está um dia ótimo, lindo. Quando chega 18 graus aqui na minha região, as pessoas aqui, nossa, nem saem de casa. Eu acho que nem banho direito toma, sabe? Assim, de tão frio que elas acham, né? Com 18 vamos à praia, tal qual. Não. Não me vejo indo à praia com 18 graus. Eu ficava trancado em casa com 5 cobertores. Não tem... E vocês, qual a temperatura mais quente que vocês consideram aí que vocês já passaram? 40? 40? Não. Aqui em 30. Comodoro, 30. 38. Como muito. Não, eu lembro, 2 anos atrás, tivemos um dia de 40 graus, eu lembro. Sim. Excepcionalmente. Excepcionalmente, claro. Pronto, aqui todos os dias está sendo 37, 38, 40 graus, né? Com a sensação térmica de 43 e chegou a sensação térmica de 47 graus, né? Agora imagina nós, professores, em sala de aula, salas não climatizadas, usando máscara o dia todo, como por exemplo, vocês estão vendo que eu estou tossindo direto, eu estou com essa tosse alérgica, porque eu desenvolvi justamente por isso, pelo uso de máscara nesse ambiente muito seco, né? E a gente acaba adoecendo mesmo, né? Como pode morar sem morrer? Nessa temperatura. Como pode quê?
como pode morar nessa cidade, em sua cidade, sem morrer? Eu até hoje, pronto, eu até hoje eu me pergunto, né? Como é que as pessoas ainda sobrevivem aqui? Eu fico perguntando com os meus amigos, gente, como é que as pessoas ainda sobrevivem aqui nessa região, né? Que tem realmente tendência a se tornar deserto, né? E a gente já está sofrendo impactos socioambientais, né? Em relação a essa questão da seca. Mas é isso, né? Infelizmente. Eu tenho alguns amigos que partiram agora para outras regiões como a Índia, Dubai, e que lá tem uma temperatura muito mais ampla do que aqui, né? 50 graus é algo comum durante meses por lá. E que eu não me vejo mais em uma região tão quente mais do que aqui. Né? Até muita Eu gente... acho que... Sim, Lucas. E você falou também de as festas juninas, não? Né? Sim, sim. Sim, e você também... onde você recomenda ir para as festas juninas? O Nordeste ou o Sul Não, do país? Jamais. Jamais. Esqueçam São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em relação à festa junina. Festa junina, vocês têm que vir para uma cidade chamada Campina Grande, na Paraíba. Né? Campina Grande. Se vocês querem conhecer cultura raiz, Campina Grande, na Paraíba. Ou Campina Grande, na Paraíba, ou então em Caruaru, no estado do Pernambuco. Mas venham para Campina Grande, né? Fica próximo à minha cidade, pelo menos para a gente se encontrar, dar um abraço em todo mundo. Mas Campina Grande é maravilhoso, né? As festas, as quadrilhas juninas, assim, nossa, gente, vocês precisam conhecer. E o forró. Forró é um estilo musical. Vocês conhecem forró? Maristé conhece, porque Maristé conhece tudo. Sim, Maristé é brasileira. Né? Conhece, Lucas, forró? Victor dançou forró quando veio na eu tivemos uma aula. Pronto, depois eu posso até passar algumas dicas de forró para você. Inclusive, ontem eu estava numa festa de forró. Ainda estou de ressaca, gente. Né? Até madrugada. De ressaca. Isso, justamente, né? Então, forró é o nosso símbolo maior, né? O nosso símbolo maior do Nordeste. E não é à toa que, em termos de festas folclóricas brasileiras, o São João é a segunda festa de maior representatividade do Brasil, perdendo apenas para o Carnaval, né? A gente também tem festas de carnavais que são bem específicas da nossa região do Nordeste. Carnaval, se vocês quiserem conhecer o Carnaval do Nordeste, eu indico Recife, Olinda, agora é muito tumultuado, mas assim, tem uma cultura muito forte, é uma coisa muito louca, né? Mas o São João, a festa junina, é a segunda festa folclórica de maior representatividade brasileira, né? E que, assim, nossa, vocês precisam vir comer cuscuz. Vocês já comeram cuscuz? Não, eu não comi. Eu comi pamonha. Pamonha, muito bom. Agora, qual foi a pamonha que você comeu, Maristé? Porque, assim, pamonha para o pessoal do Sudeste é diferente. Eu comi no Sudeste, eu comi no Rio Grande do Sul. Do Sul. Ah, então é diferente. Ali é genérico. Não presta, não. Você não comeu pamonha. Né? A gente tem aqui uma comida parecida, semelhante, que é o mita. Eu acho que é um pouco semelhante. Sei. Então é uma comida feita de farinha de milho, não é? E que, nossa, e aqui existem vários estilos. Agora existe os cuscuz gourmet, né? Que é cuscuz com nata, cuscuz com linguiça calabresa, com queijo, com ovos. Nossa, é maravilhoso. Tem uma comida chamada mangunzá, que é como se fosse um milho, né? Um milho separado, caroços de milho, né? Com um pouco de leite, que pode ser comido tanto doce quanto salgado. Né, eu prefiro das duas formas, né? Eu amo mangunzá, minha mãe gosta muito de fazer isso. Tem uma comida típica que é chamada angu, que também é feita com essa mesma farinha de milho que é feito o cuscuz, que é muito bom. Aí tem umas iguarias que são específicas aqui do Nordeste, né? Que se vocês não tiverem um estômago preparado, não comam, porque pode sentir um impacto forte. Né? Pode passar o dia no banheiro, né? Então...
mas que, assim, são iguarias que eu acho deliciosas, como, por exemplo, a buchada. Buchada é como se fosse um intestino do boi, não é? Que eles colocam miúdos do boi, assim, carnes que não são aproveitadas dentro desse boi, desse intestino, e eles costuram à mão, não é? E é muito bom, muito, 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 muito bom. Né? Eu acho que é como o nosso chouriço. Chouriço? Talvez. Como chouriço, eu acho que não. Mas o chouriço seria o quê? Tripa, como a gente chama? É uma tripa recheada de diferentes carnes, muito tempero. Então, é muito tempero, isso, exatamente, pronto, é semelhante, só que é com a parte do intestino, né, do boi, do estômago. E tem uma comida também aqui, por exemplo, tapioca. Não sei se já comeram tapioca, sabem o que é tapioca? Não. Tapioca é feita com goma, com massa de farinha de mandioca, né? Os indígenas, eles fazem algo semelhante chamado de biju, né? Então, a tapioca é a farinha, né, peneirada, coloca-se numa chapa quente e que geralmente fazem recheada, coloca manteiga, coloca também frango, calabresa, é típico também daqui da região, né? Muito bom mesmo. E a rabada também é típica de lá? Mas não é tão comum, assim, de próprio nosso, sabe? A rabada eu acho que fica mais na região sudeste, né? Embora a gente também coma aqui, né? Já na Bahia, pronto, saindo de tradições mais para o sul do Nordeste, como a gente chama. Na Bahia tem o acarajé, tem o vatapá, que são comidas que já são mais apimentadas, né? Eu não gosto muito de acarajé, mas é mais típico deles. Mas aqui nessa região do Rio Grande do Norte, Ceará, gente, o Ceará, vocês precisam conhecer o Ceará. Fortaleza, que é a capital do forró, né? É uma cidade maravilhosa, né? É uma cidade que vocês podem conhecer os costumes, podem conhecer. Todo dia tem festa nessa cidade. Nossa. O artesanato é maravilhoso, né? O artesanato do Ceará é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Já fui 2 vezes à cidade, assim, a Fortaleza, que é a capital do Ceará, e é maravilhoso, né? Assim. A gente está anotando tudo porque vamos ir, né? Sim, vamos, faz uma excursão. Vamos fazer uma excursão de fim de curso, de fim de cursada. Obrigada, Júnior. Obrigada por todo esse tempo que você está passando e que passou agora com nós. Tomara que o ano que vem a gente possa ter a oportunidade de ter você de novo, já seja com esse grupo, com meus novos grupos, tá? Eu fiquei muito, muito triste no mês de julho, quando você ia vir, mas tivemos um dia de evento que foi histórico, acho, foi incrível, com a gente... a energia foi embora, a internet foi embora, então, mas hoje estou realmente muito, muito grata por todo esse tempo que você passou conosco, e eu acho que meus alunos também. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês. Sim, desculpa, podem falar. Não, sim, obrigada. Certo. Gente, eu quero agradecer a vocês, a professora Maristé, a universidade por ter proporcionado esse momento conosco, né? E Maristé, se você futuramente quiser fazer outros momentos, até com outras pessoas, eu também posso apresentar outras pessoas também, até de outras linguagens artísticas, pessoas que também trabalham com essa questão de transculturalidade, né? A gente chama assim. Eu posso também indicar para vocês também terem esse acesso, que eu acho que quando a gente conversa com nativos, conversam com pessoas que vivem a realidade daquilo ali, a gente aprende muito mais, né? Então, verdade. Né? Então, assim, A gente língua, aprende muito mais. Isso. Então, a língua é ensinada no contexto. E eu também, eu estou agora dizendo para você, se você precisa de mim para alguma aula, para alguma conversa com seus alunos, alunos de espanhol do Brasil,
você pode Sim. contar comigo E também. eu acho interessante que, por exemplo, nas escolas públicas que eu trabalho, espanhol eles só estudam no ensino médio, né, como uma outra língua. O inglês é Sim, prioridade aqui. E as aqui minhas também. crianças, né, do ensino fundamental, eles são apaixonados por espanhol, né, eles são apaixonados, apaixonados. Aí essa semana eu intermediei um debate em espanhol, aí alguns alunos assistiram, e no outro dia eu cheguei na escola, professor, fala espanhol pra gente, fala espanhol, Ah, fala que espanhol. Né, bonitinho. eles acham uma coisa assim, nossa, extraordinária, né? E eles ficam pedindo para eu dar aula em espanhol, aula de Bem, ar, né, falando em espanhol. Então, assim, eles ficam fascinados também pela cultura de vocês, né? Então, eu acho e que a gente acontece aqui a mesma coisa. Então, a gente é apaixonada pelo Brasil, pelo português, a que música, bom saber. a cultura de vocês, Que tá? bom saber, né? Gente, para encerrar, da próxima vez eu prometo cantar um forró, tá certo? É, Da gente na, dançar, né? aqui temos uma cantora, que é a Denise, ela tem uma voz muito bonita, então ela também, alguma vez, em outra Sim. oportunidade, não vamos pressionar agora, mas ela também pode cantar, ela canta muito bem. Ai, que Eu legal! posso cantar folclore, algo Ai, tradicional da dá. nossa região. Que Aham, legal, aham, que massa, né? E, gente, para poder encerrar, né, eu quero mostrar para vocês a música de Clarice Andorinha, né, dá. do livro que vocês leram. Uhum. Foi um vídeo produzido também, animação por mim, e que é cantado por essa minha amiga, a Sayo, que eu espero que vocês procurem nas plataformas digitais, né, as Vamos. canções dela, uma excelente compositora. E eu vou mostrar para vocês o tema do nosso livro para poder a gente encerrar. Certo? Ok, Pois muito ok. obrigado. Agora eu vou Obrigada. compartilhar a tela para vocês. Clarice é uma menina muito cheia de alegria. No caminho pra casa, num bosque se divertia. Olhava a natureza e se encantava todo dia. Como era meigo quando Clarice sorria. Então no seu percurso algo chamou sua atenção. Era uma andorinha perdida sem direção. Estava precisando de ajuda, ela falou. E com o apoio da linda jovem ela contou: eu recebi ordens de ficar aqui quietinha. Minhas mães disseram, fique aí bem paradinha. Fui desobediente e não sei o que fazer. Quando elas voltarem, me perdoe, vou dizer. Clarice e a andorinha tinham algo parecido. Foram abandonadas por parentes que sumiram. Mas elas encontraram amor em um novo lar, que é cheio de carinho para se compartilhar. Clarice e a andorinha nos ensinam muito mais que uma lição. Nos mostram que o conceito de família é amor e união. Clarice e a andorinha nos ensinam muito mais que uma lição. Nos mostram que o conceito de família é amor e união. Clarice e a andorinha tinham algo parecido. Foram abandonadas por parentes que sumiram. Mas elas encontraram amor em um novo lar, que é cheio de carinho para se compartilhar. Clarice e a andorinha nos ensinam muito mais que uma lição. Nos mostram que o conceito de família é amor e união. Clarice e a andorinha nos ensinam muito mais que uma lição. Nos mostram que o conceito de família é amor e união. Amor e união. Amor e união. Amor e união. Oh yeah. Pronto! Opa! Deixa eu desligar aqui. Pronto, gente. Então foi isso, né? Clarice e Andorinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô passando aí no chat meus contatos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né? WhatsApp, se precisar de alguma coisa também, pra gente trocar sempre informações. Fiquem à vontade. Gente, muito obrigado. Vou encerrar aqui a gravação.
Obrigado mais uma vez a todos, né? Um abraço. Obrigada. Ótima semana para todo mundo. Final de semana para todo mundo. Até. Obrigado, Júnior. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.